paz do Senhor Jesus, amados. Uma boa tarde a todos, que Deus os abençoe. Oh, glória, estamos aqui mais uma vez para compartilhar do amor de Cristo. Hoje seria, em nossa igreja, o dia de culto de campanhas, onde estaremos aí orando e clamando, né? No tema que nós estamos aí seguindo nas nossas campanhas é 12 quintas-feiras de clamor e adoração por 12 meses seguidos de milagres em nossas vidas. E não poderia ser diferente. Hoje nós temos um tema específico para essa campanha. Eu gostaria, junto com vocês, de fazer aqui uma oração para que pudéssemos dar início. Sejam todos bem-vindos, que todos possam participar. Faça seus comentários também. Não deixe de deixar o seu like aí no nosso canal. Peço a todos que estamos aí com uma meta, né? A nossa meta por enquanto é pequenininha. Queremos chegar a 100 inscritos. Depois nós aumentamos para 500 e para 1000, né? Mas eu conto com você para se inscrever nesse canal e compartilhar o máximo possível aí com outras pessoas para que o amor de Deus possa chegar também em diversos lares e possa fortalecer os cristãos que estão aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora. Senhor, nós te engrandecemos, te louvamos, te exaltamos. Obrigado porque estamos aqui reunidos por essa tarde maravilhosa. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, porque até agora o Senhor tem nos guardado e nos, ó Pai, preservado do mal. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa tarde, usa a minha vida em tuas mãos e faz um grande mover através da tua palavra, através, Senhor meu Deus, do teu querer sobre nós. Muito obrigado, Deus amado, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos e estamos prontos a ouvir a tua voz nessa tarde. Eu estiver sobre as águas te verei, tuas mãos para mim se estenderão, sobre as águas andarei. Como nós temos tratado aqui nesses vídeos também como se fosse um culto, né? Nós não podíamos deixar de ter a participação de alguns irmãos. Ontem vocês viram que nosso obreiro Lucas, assessor de música, ele fez um louvor aqui junto com a gente. Na verdade, ele na casa dele, nós aqui, nós juntamos e estamos adorando o Senhor. Hoje nós teremos aqui também uma saudação, uma oportunidade para uma saudação, né? A nossa irmã Néia estará trazendo também uma saudação ao seu coração. Aproveite aí. E de acordo com os vídeos, nós vamos receber alguns outros irmãos falando e trazendo uma saudação para o seu coração. Um beijão. Após a saudação, nós vamos trazer a mensagem poderosa de Deus para a sua vida. Receba aí em nome de Jesus. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor para todos os irmãos. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, Nós missionário. estamos aqui em casa, estamos bem, graças a Deus. Estamos passando aí por essa prova, né? Mas a gente crê que essa prova também já está passando. E estamos felizes, irmãos, porque embora assim longe da igreja, mas não longe de Cristo e também longe dos irmãos, porque eu creio que a todo instante, assim como eu, a Karen, nós temos com o pensamento ligado em Deus e nos irmãos também. Isso fez com que a gente desse mais valor, né? As coisas que às vezes passavam desapercebido aos nossos olhos, a nossa situação, a nossa vida. E hoje, com tudo isso, a gente tem aprendido muita coisa boa. O Senhor tem nos ensinado muita coisa boa. Entre nós, família, entre nós, irmãos, porque a gente sente muita saudade de estarmos em comunhão, de estar na casa do Senhor, louvando, exaltando ao Senhor. A gente até tem brincado aqui, né, Cari? E quando isso passar, a gente vai estar em um momento junto lá na igreja, se abraçando, ficando bem juntinho um com o outro e matando essa saudade, né? Então eu quero agradecer, porque Deus tem feito maravilhas conosco aqui em casa. Tem aumentado a nossa fé, tem renovado a nossa vida espiritual com Deus. Olha, tem sido muito bom, né, cara? E eu quero deixar assim um abraço aos irmãos. E se Deus quiser, logo logo estaremos todos juntos lá na casa do Senhor, louvando e exaltando ao Senhor. Amém? A paz, irmão. Olá, amados. Que maravilha, né? Pensamos aí que a saudação seria somente com a irmã Néia, mas nós vemos aí toda a família reunida lá, que lindo, no lar, adorando e glorificando o Senhor na mesma fé que nós.
Um beijo e vamos para a palavra de Deus. Então, amados, gostaria nessa tarde de, junto com vocês, primeiramente iniciar aqui em um versículo que Deus falou comigo sobre o nosso devocional da manhã. É o Salmo de número 141. Eu quero abrir aqui e quero compartilhar com vocês um versículo. Olha só, Salmo 141, versículo 5. Aqui o salmista Davi, ele faz um pedido. Ele diz assim: fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Eu quero ficar com aqui a parte A, a parte B. A primeira parte aqui nós vemos que Davi ele diz o seguinte: fira-me o justo com amor leal e me repreenda. Olha que legal, né? Às vezes dói, a verdade às vezes dói. A verdade às vezes ela é dolorida sim, mas é muito mais gostoso ser ferido com a verdade, com certeza, do que, olha só o que ele diz, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio. O óleo do ímpio nós podemos ter aqui como a lisonja. Então que nós nessa tarde aqui, ao ouvirmos essa mensagem, Deus pediu para mim começar aqui, porque na verdade o texto que Ele colocou no meu coração para compartilhar, Ele vai falar de fé, de muita fé. Nós podemos ter essa fé em Cristo e de que quando vacilamos e deixamos de ter fé, nós acabamos reclamando, murmurando, e Jesus ele repreende ali os seus discípulos pela falta de fé. A repreensão de Jesus naquele momento foi algo maravilhoso, foi algo tremendo. E a repreensão de Jesus sempre é maravilhosa, sempre é tremenda. Amados, não fique feliz quando vem as lisonjas, quando vem aí aquele perfumezinho, né, passando na cabeça. Ai, coitadinho dele. Ai, eu tenho dó dele. Não, fuja disso. Isso não serve para nada. Isso aí é enganação do diabo. É melhor ser repreendido por Jesus. Jesus, ele corrige aquele que ele ama. A palavra de Deus diz isso, né? Que Deus, ele corrige o filho que ele ama. Então, eu sou amado de Cristo, e você? Então, nessa tarde, eu gostaria de trabalhar com você no seguinte tema: exortados por Jesus a permanecermos na fé. Eita glória! Exortados por Jesus a permanecermos na fé. Guarda aí esse tema no seu coração. Eu quero ir com vocês aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Nós vamos lendo os versículos e vamos refletindo sobre aquilo que Deus tem para nós nessa tarde maravilhosa. Olha só, você quer viver um ano de milagres? Você quer viver aí o mês de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, dezembro, e quando chegar no culto da virada você quer testemunhar de milagres do Senhor? Então preste atenção, viva pela fé. Olha o que Deus fala. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Nós vemos aí alguns versículos anteriores que Jesus tinha operado aí o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e ali uma grande multidão estava com Cristo. Aquela multidão rodeava ele e estava ali observando aquilo, as palavras que ele falava, os milagres que ele operava, e por um momento os discípulos se desesperaram e disseram: e agora, Jesus, como vamos fazer com essa multidão aqui? Tem muita gente e eles estão famintos. E Jesus disse: calma, o que você tem a oferecer? E ali eles oferecem 5 pães, 2 peixinhos, como você conhece, e através daqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus fez um grande milagre da multiplicação. E todos comeram e ainda sobrou. Então nós vemos aí que Jesus operou o milagre, eles observaram aquele milagre e na sequência, após assistir o milagre que Jesus tinha operado, Jesus disse para eles: vão agora, atravessem na frente aí o mar, porque logo mais eu vou com vocês. Jesus ele tinha que ir ali para um momento com Deus, né? Orar, clamar ao Senhor, e também naquele momento, eu creio, ele estava provando aí como estava a fé dos seus discípulos. E nós vemos que eles pegam, né? Eles obedecem, olha só. Tendo despedido, versículo 23, tendo despedido a multidão,
subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então, como eu disse, Jesus sobe para orar, para falar com Deus, e os discípulos pegam um barquinho e entram no mar afora. Versículo 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então nós vemos que após ver milagres de Jesus, após ter estado com Jesus e presenciado coisas maravilhosas, os discípulos agora em alto mar, eles são aí atingidos pela fúria do mar. Vemos que as ondas elas se levantam e o barco vai para lá e para cá, e o desespero, a preocupação com a morte, quem sabe a ansiedade, e agora o que será de nós? Eles ficam totalmente apavorados, mas Jesus estava no controle daquela situação. Jesus, naquele momento de oração ao Pai, o Espírito Santo já revela ao coração dele, dizendo: olha, os seus discípulos estão lá em alto mar precisando de você. Com certeza, hoje Jesus, assumindo novamente aí a sua divindade, porque após a sua morte, Jesus ele assume totalmente a sua divindade. Antes ele tinha abrido mão, para que nós não tivéssemos desculpas, né? Hoje em dia, de que sendo humanos não podemos ter essa fé, mas Jesus ele tinha abrido mão aí da sua divindade por um tempo, mas agora Jesus está lá, à destra de Deus, já com a sua divindade por completa, 100% homem, 100% Deus. Ele está atento a todo instante, ele observa a todo instante nossos passos. Quem sabe nós estamos aí passando por lutas, como estamos, né? Com essa crise da enfermidade, mas não só isso. Preocupados também com a crise financeira que poderá vir, a fome que poderá acontecer. E nesse momento de desespero, quem sabe nós nos esquecemos de quantas vezes Jesus operou milagre em nós. Quantos livramentos Jesus ele deu para nós. Eu passei algum tempo fazendo missão na Bahia. Foram 5 anos e 4 meses, um povo lindo e maravilhoso eu conheci naquele lugar. E ali, Deus me deu ali uma prova para que eu pudesse ser aprovado. Eu fui para lá, não tinha muitos recursos, não tinha aí muitas finanças, mas Deus, ele pela fé, no primeiro mês, Deus já foi me honrando, Deus foi transformando a minha história, Deus foi mudando ali, com grandes milagres operados no meu ministério, na minha vida pessoal. E dessa maneira, Deus ele operou também, eu creio, na sua vida. Quantos testemunhos você tem? Mas chega agora um momento de crise. Chega agora um momento em que o barco ele começa a ser levantado pelas ondas, vem a peleja, vem a preocupação. E agora como vai ser, Jesus? Mas Jesus ele está lá no controle. Jesus está no comando. E da mesma forma que Jesus ali, orientado pelo Espírito Santo, ele se voltou para onde estavam os discípulos, ele se volta para nós nessa tarde e diz: calma, olha só, deixa eu continuar a história com vocês aqui. E aí, nós vemos aqui no versículo 25, que alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Então Jesus ele vai caminhando por sobre o mar e ele vai chegando próximo ao barco. Que coisa, né? O mar em fúria, aquela bagunça, aquela destruição, e vem alguém caminhando tranquilamente por sobre o mar. Olha só, versículo de número 26. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Que situação, hein, irmãos? Ali os discípulos ainda não tinham tanto conhecimento quanto nós, né? Nós hoje temos tanto conhecimento, mas nós vemos aí os discípulos preocupados, achando que era um fantasma. Que era um fantasma. Meu Deus, o fantasma sobre as águas. Ficaram desesperados ali. Mas, amados, nós hoje sabemos que fantasma não existe, né? Na verdade, existem aí milagres, existem sobrenaturais que estão a todo instante acontecendo ao nosso redor. Então, na hora que Jesus agir, não acha que é fantasma, não. Saiba que é a mão poderosa do Senhor. Amém, meu querido? Amém? Vamos confiar que é Deus. Vamos parar de dar crédito para o diabo? O diabo não tem poder, amados. O poder do diabo, ele acaba quando Jesus chega. E Jesus está a todo instante em nossas vidas. Amém? Que isso, é o diabo está querendo acabar comigo, o diabo está me destruindo, o diabo quer acabar com a minha família. Não. Isso aí, deixa o diabo.
ele veio para roubar, matar e destruir, né? Mas na verdade Jesus, ele é a solução e é aquele que traz vida em abundância. Vamos lá? Perdão. Nós vemos que Jesus, no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Olha que interessante, Jesus está falando comigo e com você nessa tarde. Coragem, coragem, não tenha medo, não tenha medo, porque sou eu e eu estou com vocês. Continuando a leitura. Então Pedro saiu do barco. Ou melhor, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Jesus disse assim a Pedro: venha. Respondeu Jesus a ele, né? Olha só que interessante. Pedro, ele viu ali que Jesus disse: sou eu, não tenho medo. E Pedro, ele, no momento de fé, ele grita para Jesus: se for o Senhor, deixa eu ir com o Senhor aí sobre as águas. Então Pedro, ele recebe uma ordem de Cristo dizendo: venha. Pedro começa a andar sobre as águas. Jesus está nessa tarde também pedindo a mim e a você: venha. Não importa o mar, ele vai se abrir. Não importa as barreiras, elas vão cair. E ainda que elas não caiam, ainda que o mar não se abra, nós andaremos por sobre as águas ou voaremos como águia por cima das barreiras. Amém, queridos? Confie nisso. Como Pedro deu o passo de fé. Mas tem algo que pode acontecer. Eu quero chamar a sua atenção. Olha só. Versículo de número 29 ainda diz assim: então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Salva-me, Senhor, estou afundando! Então nós vemos que a tempestade estava acontecendo. Jesus disse para Pedro: venha. Ele começa a enfrentar, ele começa a ir em direção a Jesus. Ele supera a crise. Você está pronto para caminhar, para andar sobre as águas? Muitas vezes, ao caminhar pelas águas, muitas vezes ao voar por sobre as barreiras, nós seremos atingidos por maiores tempestades. Mas o mesmo Deus, ele continua conosco. O mesmo Jesus, ele continua lá. Não deixe que as tempestades, quando aumentarem, não deixe quando as barreiras crescerem, que elas venham fazer com que a nossa fé, ela venha diminuir. Pedro olhou para as dificuldades. Pedro olhou para as barreiras. E isso fez com que ele afundasse. Lembre-se, mantenha o foco em Jesus. Nessa situação que estamos vivendo, mantenha o foco em Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Jesus olha para Pedro, afundando. Quando Pedro grita: socorro! Jesus olha para ele e diz assim, versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus, ele está pronto a nos segurar. Jesus está pronto a nos salvar, a nos socorrer. Mas ele espera algo de nós. Vem agora a repreensão de Cristo. Olha a repreensão de Cristo sobre a vida de Pedro. Ele disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E da mesma forma Jesus, ele vem diante de nós aqui e faz uma repreensão em nossas vidas. Pastor Alex, por que você tem duvidado? Fulano, irmão, irmã, abençoado, abençoada, por que você tem duvidado? Está difícil? Você já não viveu milagres maravilhosos? Você já não viveu maravilhas do Senhor? Então por que está com medo? Por que está apavorado? Não tema, eu sou contigo. Não importa o tamanho do problema. Da mesma maneira que eu te livrei lá atrás, eu te livro agora. Da mesma maneira que eu fiz antes, eu faço novamente. Creia somente. Não sejam de pequena fé.
mas aumentem a sua fé a cada dia. Jesus uma vez disse assim: se a nossa fé for como um grão de mostarda, nós faremos maravilhas, nós faremos coisas grandiosas, muitos olharão e se admirarão. Como um grão de mostarda, que é pequenininho, mas se plantado, se regado, ele vai crescendo, crescendo e se torna a maior das árvores. E após se tornar a maior das árvores, ela vem ser aí refrigério para os passarinhos que ali estarão se alojando para se proteger. E da mesma forma eu e você seremos. Quando nós alimentarmos a nossa fé, planta a tua fé. Tem uma canção que diz que quem planta a fé, colhe milagres. Plante a tua fé, regue a tua fé pela palavra, regue a tua fé pelos testemunhos. Deixa ela crescer, porque você, eu, nós seremos refrigério para aquelas pessoas que estão em desespero. Nesse momento de crise, tem muitas pessoas que esperam em mim, esperam em você. E não adianta falar, não espere em mim não confie em mim não. Eu sou falho, não é isso que Jesus quer não. Para de ficar jogando as coisas para Jesus, porque Jesus nos deu fé, Jesus nos deu poder. Então as pessoas virão até nós e procurarão refrigério. E nós estaremos ali para ser a cobertura espiritual delas. Orando, clamando ao Deus Todo-Poderoso. E Ele sim virá com resposta. Ele espera isso de mim e de você. Jesus entra no barco. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Que maravilha! Aqueles homens que estavam no barco ali param, depois de uma repreensão dessa, depois de terem visto aquele grande milagre, de ver o poder de Jesus, aqueles homens, eles param e glorificam mais uma vez o Senhor Jesus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente Ele é o Cristo. E eu e você possamos nessa tarde declarar cada dia mais: Jesus é, foi e sempre será o mesmo. Ele não muda. Da mesma maneira que com mão forte Ele tem nos livrado da condenação, tem nos livrado do pecado. Da mesma maneira que com mão forte Ele nos tirou do lamaçal, da mesma maneira Ele vai nos manter de pé nessa crise, nessa dificuldade, seja ela qual for. Coronavírus, HN1, AIDS, câncer, o que vier, não importa, Ele continua sendo o mesmo e Ele nos sustenta. Então nós precisamos permanecer na fé. Se a fé começar a diminuir, rega ela pela oração, pelo choro, pela palavra de Deus, e permita que ela cresça, que ela se desenvolva, porque Deus quer te usar, Deus quer me usar. Senhor da glória, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti agora, suplicar. Senhor, se por algum momento nós venhamos, ó Pai, a deslizar na fé, a fraquejar na fé, obrigado pela Tua repreensão, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, Senhor. Eu Te louvo, eu Te exalto, eu Te engrandeço. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem insistido conosco. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor venha, ó Pai, nos fortalecer ainda mais. Perdoa nossas fraquezas, nossas falhas. Temos uma missão nessa terra, temos que levar a Tua mensagem, temos que levantar outros. Ó Pai, se por um acaso, Senhor, algum momento nós ficamos apavorados, tem misericórdia de nós. Obrigado, porque eu vejo a Tua mão nos sustentando nesse momento, a Tua mão nos levantando nesse momento e dizendo: olha, não sejam de pequena fé. Rai de que manaia canturi balabá, serianda lavachai. Obrigado, Senhor. Que possamos levantar mais e mais fortes para Te adorar, Te bendizer e ajudar aqueles que estão lá fora precisando, ó Pai, de uma palavra de esperança. Receba essa mensagem, é para o teu coração nessa noite. Se prepara, porque os meses que virão, pode vir o que for, pode vir a peleja que for, mas os meses que virão, eles serão de milagres na tua
casa, na tua vida, no teu trabalho. Você crê assim? Escreve aqui embaixo no comentário, amém, eu creio. Divulgue esse vídeo, passe para as outras pessoas, porque Deus quer te usar nesse momento. Beijão no coração, a paz do Senhor Jesus. Difíceis queiram esmorecer minha fé, mas não vou deixar que as angústias deste mundo venham me afastar das promessas de Deus. Posso estar no deserto ou na prisão, mas eu vou